né? Facilita, facilita. Bom, mas então, beleza, o pessoal está chegando já. Então vamos dar início. Sejam todas e todos bem-vindos, né? Amigas e amigos do Falando Cinema. Estamos dando início aqui à transmissão ao vivo e gravação do nosso terceiro episódio, mantendo uma média aí de, um por mês quase, né, cara? E o programa de hoje, assim como o nosso piloto, reúne aqui Cineficrazes e Literoloucas. Uau! Dessa vez para falar sobre adaptações cinematográficas, né? Especialmente as adaptações literárias no cinema. E eu tenho um convidado mais do que especial novamente, o meu irmão Emanuel, lá do Sebo Velho. Então eu vou deixar ele se apresentar para vocês. Para quem não conhece, imagino que todos aqui conheçam, mas só para ficar o registro. Beleza. Então, boa noite para todo mundo que está aí acompanhando. Hoje com energia elétrica. Então, hoje não está faltando luz, não está oscilando nada por aqui. Então, boa noite para o pessoal que está aí. O João, o Ulisses, vi que estava online já. Johnny, o Missa estava também. O Lívio entrou ali também, colega da psicologia. Sonhos de Cristal, Ezequiel, é a Carmen, hein? Eu Ela sempre sei, eu lembra de sei. você. Sempre Tô te manda um sabendo. beijo, tá nos acompanhando também. A sogrinha. O Ulisses, que é o trigêmeo do outro multiverso. Então é isso, gente. Hoje eu vou bater um Nascido papo sob o signo de Escorpião também. também, E vamos conversar então sobre esse artigo do Bazan, que tu me recomendou, né? O que é esse tal cinema impuro, cinema puro. Exatamente. É o subtítulo aqui desse episódio é quase uma pergunta, né? Por um cinema impuro mesmo, é uma maneira da gente, no meio desse papo, também revisitar esse texto, esse célebre ensaio do Bazin, né? Que é acompanhado de uma defesa das adaptações literárias no cinema. Então, antes da gente passar para o papo do que é esse cinema impuro, acho legal a gente trazer um pouquinho de história aqui e falar do que seria o cinema puro, né? Esse cinema Ótimo. combatido pelo André Bazin. Ainda nos anos 20, né, teóricos e realizadores como o Jean Epstein, né, o francês, eles defendiam um cinema puro. Esse cinema seria um cinema que não se valesse, digamos, das demais artes e tal, sobretudo da literatura, né? Que não se valesse de textos célebres, de livros, de peças de teatro, para dar luz, né, às suas ficções, né, às suas inovações. É uma teoria que vem na esteira de todas aquelas outras que buscavam uma especificidade, né? Qual que seria a especificidade do cinema? Isso porque naquele período muita gente falava que o cinema era escultura em movimento, música de luz, arquitetura em movimento e tudo mais, né? Enfim, o que se tem é um denominador comum de que o cinema, acima de tudo, é uma arte também, né? Então, o assunto se desenrola e ali em meados dos anos 1950, né? Efervescência assim, da crítica cinematográfica na França, o André Bazin vai escrever esse ensaio chamado Por um Cinema Impuro, em defesa da adaptação, e que ele vai combater essa ideia, né, de que o cinema estaria se quase parasitando a literatura, né, usurpando dessa outra arte. Ele vai, na verdade, dizer que o cinema também se vale disso, né, e que a adaptação é uma ferramenta de inscrição também. Não sei se tu sabe, Maneca, mas nessa época o pessoal falava, inclusive, que a adaptação literária era prejudicial à literatura porque acabava com o número de leitores e tudo mais. Não sei o que tu pensou um pouco a respeito disso. Estou aqui como representante da ala Da da literatura. literatura aqui do programa. Eu achei muito interessante, tá? Quando descobri que em 50 existia esse debate, né? A preocupação, então, por parte do pessoal da literatura, de que o cinema, né, estaria, tipo, a destruindo, né? Como tu mesmo falou, removendo potenciais leitores das obras.
que iriam preferir ao filme ou finalizar sua experiência de conhecer uma determinada obra assistindo o filme e não indo para os livros, né? Isso eu acho bem interessante, porque os anos foram se passando e hoje o que a gente vê é o contrário, né? A gente vê os cinemas, adaptações de obras literárias, levando mais pessoas a buscar a obra original. Eu acredito que ali em 50 essa preocupação não tinha tanto, digamos assim, material para fazer uma análise maior, né? Não É tinha tantos possível. exemplos, né? Por exemplo, O Senhor dos Anéis não havia existido ainda, né? O Duna, agora mais recentemente, É verdade. mas Bom exemplo, né? Um bom exemplo atual, né? O Duna está nos cinemas e muita gente está indo buscar o livro, por né? causa do filme. Por causa do filme. Mas ali em 50, algo que já se tinha, né? Se não me falha muita memória, mas que começou a se acentuar ali também, era a preocupação por parte de alguns críticos literários, né, do que seria, tipo assim, o fim do romance, né, o questionamento sobre a validade de um livro, qual que é o papel do livro, né, na sociedade, né, a era dos grandes romances já tinha passado ali em 50, né, a gente está falando do pós-guerra ali, então, é, eu acho que essa crítica vem também dessa galera que estava preocupada, né, com, enfim, uma certa extinção ou abandono completo dos livros. Pelo menos é um pouco Sim. do link que eu faço, assim. É algo que, enfim, é um debate que ainda existe hoje também, mas que me parece que naquela época, enfim, vinha se acentuando também, sabe? Então, eu acho que daí nesse aspecto, o ensaio do Bazin, digamos que é quase um manifesto, assim, a posição dele nessa época, ela é bem à frente do tempo. Eu sei que esse termo é bem clichê de se falar, né? Por exemplo, a gente tem a prova disso, a galera continua lendo, debatendo, falando sobre Bazin até hoje. Mas ele sempre teve essa postura de estar mais aberto, assim, uma postura não muito purista mesmo, com relação a como ele via o cinema. Ainda sobre isso que tu falou, de como que esses filmes, essas adaptações de obras literárias afetam a, a literatura, e antes da gente começar a falar também de como que elas afetam o cinema, é interessante que nesse período aí, por volta dos anos 40 e 50, surge o boom dos filmes noir, né? E os filmes noir, eles são majoritariamente, os roteiros desses filmes são adaptações da literatura B, assim, digamos, uma literatura policial, assim, dos pulps. E, inclusive, nesse artigo, o Bazin chama a atenção disso. Existem livros hoje sendo escritos já pensando em como é que vai ser o script, né? Como é que vai ser o roteiro para o cinema. Então, e hoje, assim, tu acha que isso foi para frente, assim, os autores que tu tem lido hoje, por exemplo, ou tu que tens uma visão mais histórica do que eu da literatura, tu acha que isso tem fundamento, isso se reverberou, assim, tu enxerga em algum autor específico uma cinematografia, assim, ou um pensamento mais Ah, cinematográfico? legal. Puder É, desenrolar um pô, pouco sobre isso. essa é uma ótima pergunta, tá? Porque sim, ali em 50, essa galera que estava falando de um cinema puro, ou seja, um cinema que não fosse beber tanto da literatura para fazer seus filmes, né? O pessoal desse cinema puro tinha esse certo receio de uma contaminação Uhum. muito grande da literatura nos seus filmes, né? Eu acredito que atualmente a gente vê o cinema contaminando muito a literatura, sabe? Entendi. Muitas vão pensar assim, né? Muitas pessoas vão adorar saber que o seu romance ali, né, vai ganhar uma adaptação cinematográfica, sabe? Por, por vários motivos. Mais pessoas vão conhecer, mais dinheiro vai entrar, entende? Então, acho que hoje, na parte da literatura, é bom que o cinema beba, né?
da literatura, sabe? E agora sobre uma espécie de escrita pensando nisso, a, eu não consigo te afirmar se isso é proposital, se existem pessoas escrevendo, já pensando em, em Um serem roteiro para o adaptados, cinema, sabe? né? Não consigo te informar isso, porque daí vai das pessoas, né? Mas, ó, como o Jordan comentou ali, né? Os romances do Stephen King são bem cinematográficos. O que eu consigo ver muito hoje na literatura contemporânea, em alguns livros, é ler algo, sabe, Zeca? E falar assim, nossa, isso é muito cinematográfico, isso é muito cinema, sabe? Eu vou dar um exemplo, por exemplo, no Todos os Belos Cavalos do McCarthy, assim. É um livro que quando eu terminei, eu falei, cara, parece um filme, assim, porque tem, de certa maneira, um arco de aventura que eu, nascido em 96, cansei de observar assistindo filmes, sabe? Exato. Então, o cinema, como se popularizou muito, e os escritores contemporâneos muito provavelmente beberam muito do cinema, me parece que essas referências, sabe? Na forma de contar uma história, é, entram de uma forma tipo, muito natural, muito fluida na literatura que essas pessoas vão escrever, sabe? Não sei se eu estou me Uhum. fazendo entender, se eu respondi a tua pergunta. Não, sim, é algo muito orgânico que não dá realmente para Orgânico. a gente separar. Não é um corte a facão assim que a gente consegue distinguir muito bem. E eu acredito que já naquela época em que o Bazin escreveu esse ensaio também não era algo muito fácil de assimilar, né? O bacana do texto do Bazin é que ele nunca vai excluir o cinema, né? Digamos que o processo que se deu, né, ao longo da história do cinema, com o processo que se deu ao longo de outras expressões artísticas, né? Escultura, pintura, música, elas vão se retroalimentando, elas vão se afetando inevitavelmente, né? Acho que foi o Johnny que comentou aqui, ou o Jordan, o Johnny, me perdoe se esse não é seu nome, mas sim o que é cinema, esse compilado de ensaios do Bazin, lançado pela Cossack, né? É Uhum. um livro maravilhoso e esse ensaio está lá dentro. O ensaio por um cinema impuro em defesa da adaptação. Trazendo de novo para ele, nesse texto, o Bazin vai dizer que o cinema entrou definitivamente, insensivelmente na época do roteiro. E ele vai dizer que as adaptações, mais do que uma condenação da criatividade do cinema, elas seriam a garantia do progresso dele, né? E hoje essa fala casa com a fala que tu acabou de fazer, Maneca, que é, querendo ou não, também as adaptações cinematográficas hoje, elas também estão garantindo um progresso, por que não, da literatura, né? Dos autores, do ganha-pão. Tu consegues, se Claro. tu consegues promover o teu romance para um filme depois, cara, a vida útil aumenta muito. E não pode excluir isso do debate, eu acho. Agora eu tenho uma pergunta para te fazer, Maneca, que é se naquela época a gente tinha essa enxurrada de noir, de adaptação de filme, de livro pulp e tal, hoje em dia a gente vive ainda, né, a enxurrada de adaptações cinematográficas de histórias em quadrinhos, sobretudo de super-heróis. Sim. E daí falando abertamente aqui como um fã de quadrinhos, uma pessoa que cresceu lendo quadrinhos, que acompanhou esses filmes com fervor quando eles foram lançados, eu já não aguento mais, eu já não consigo mais assisti-los. Eu queria saber de ti, será que o Bazan teria mudado a percepção dele diante dessas adaptações hoje? Não era o senhor que estava afim de ver o Aquaman 2? Ainda tô. Ainda tô. Pois é, cara. Voltando para esse artigo, que foi o pontapé inicial para a nossa conversa, né? Ele defende veementemente, com muita força, que o cinema deve ser impuro por causa disso, né? Por causa que ele pode sim beber de outras fontes. Ele pode se inspirar no teatro, na literatura, né? E, enfim, fazer seus filmes baseado nisso, Uhum. né? E ele defende muito
muito isso contra os críticos que não gostavam disso, né? Agora, como tu mesmo falou, né? Atualmente a gente vê, a gente viu, na verdade, a enxurrada da ascensão da Marvel, da ascensão da DC, Sim. né? Que foram esses quase 10 anos, assim, eu acho, A gente está aonde vendo agora o que pode ser uma queda, né? Mas ainda é incerto de afirmar. é, é, de certa maneira a gente viu o auge, eu acredito que a gente está vendo, vai ver a queda agora, né? E como nos bastidores a gente estava trocando ideia, né? Não tem muito como a gente saber se o Bazan tá se remexendo no caixão. Isso é interessante de pensar. Eu até tinha comentado contigo. Pode Aham. concluir tua fala. Pode concluir tua É, fala aí. então, agora, eu puxo essa fala, mas para concluir o que eu quero dizer, eu não quero dizer que defasou Bebê dos Quadrinhos, tá? Presta atenção. Não é que defasou Bebê dos Quadrinhos, mas quando o Bazan mesmo diz que tudo bem beber da literatura, do teatro, e aqui eu estou colocando dos quadrinhos, tudo bem beber, né? Mas que consiga se passar o espírito, né? E, digamos, o estilo daquela Uhum. obra, né? E, ao meu ver, isso aconteceu nessa ascensão, tá? Mas não aconteceu outra coisa que ele também pontua, né, nessa defesa do cinema impuro, né? Não aconteceu uma certa preocupação, eu acho que, digamos assim, estética, uma preocupação em criar novas originalidades, Perfeito. sabe? Eu acho que a grande queda é por terem construído a fórmula desses filmes e terem se perdido nela, sabe? Sim. Acabaram por ali. E daí enjoa, sabe? Essa ideia de espírito que tu levantou agora é perfeita, porque na preparação para esse programa, né, a gente andou lendo esse artigo e tudo mais, e de fato, a, a maneira como ele traz isso vai muito de encontro com os nossos gostos, né, com o que a gente gosta de assistir. Sobretudo no que diz respeito a tipo filmes que são adaptações de livros, né, de romances, de contos e tudo mais. A gente vem conversando muito sobre isso, Muito. sobre um filme que consegue colocar na tela o espírito do livro mais do que, enfim, os deslances do enredo, né? E isso é bem Perfeito. bacana. E na segunda parte aqui desse episódio a gente vai tratar especificamente de alguns títulos, talvez dê tempo, né, Maneca? Que a gente Acho gosta que dá. muito, assim. Vai ser um freestyle. Mas eu ainda quero trazer aqui para ti que tem uma acadêmica chamada Linda Seger que ela fala que todo o processo de adaptação, né, ele vai implicar num processo que exige que algo seja repensado, recriado, né? E isso vai em encontro do pensamento do Bazin, porque o Bazin não tinha a ideia de que o cinema estava sendo parasitório. Não. O processo de adaptação, seja ele qual for, ideia que a gente já tira da literatura, a gente já pode trazer para os videogames, que hoje em dia também estão tentando ganhar a sua vez nos cinemas, adaptações de jogos eletrônicos, né? É. Enfim, os filmes que são às vezes um prequel de um seriado, por que não, né? Que daí vai tentar se comunicar com aquele grupo, com aquele público que talvez está mais disposto, está mais acostumado com a linguagem televisiva, né? Com a linguagem dos streamings. Esse processo de adaptação ele é um processo de criativo também. É um processo até de criação, né, cara? Você tem que recriar algo nessa nova mídia, né? Sim. É o O... trecho do tradutor, né? Onde ele compara com o tradutor. Pô, esse eu não lembro. Se tu puderes relembrar pra gente agora, vai ser bem É, oportuno. beleza. Nesse artigo, de novo, nesse artigo do Bazin, onde ele vai criticar de novo, sendo repetitivo, o cinema puro, vai criticar os críticos do cinema impuro, né? Ô, Maneca, Ele vai falar mas não que tem. Segura que tu vai dizer. Não tem problema em ser repetitivo, não, porque o esquema da transmissão ao vivo é quase como se fosse uma rádio.
Então, O rádio, no é. radiojornalismo, a gente aprende que de 15 em 15 minutos tu tem que repetir o que tu está falando para trazer o Olha, pessoal que está entrando agora no curti, jogo. curti, muito bom. Exatamente, o pessoal fica entrando e saindo, né? Então, para ir entrando Situando. no debate. Boa, essa eu gostei, para situar, né? Então, o Bazin, ao criticar esses críticos, né, ele vai falar que a pessoa que vai beber da literatura para fazer o seu filme, né, o cineasta que vai se apropriar de uma obra literária para, enfim, lançar o seu filme, Uhum. né? Vamos pensar assim no Orson Welles, Com as utilizando adaptações de Shakespeare, com as que ele fez um adaptações de monte. Shakespeare, ou o processo lá do Kafka. O trabalho dele tem que se comparar com o do tradutor literário, né? O cara que vai traduzir um romance da língua X para a língua Y, ele não pode nem traduzir esse romance literalmente, porque numa tradução literal, um romance escrito em francês não vai soar bom em português, e ele também não Correto. pode fazer uma tradução à la vontade, assim, do jeito que vier na cabeça dele. Uma tradução completamente livre, né? Ele tem que misturar esses dois. Né? Tem que fazer uma tradução que leve em conta contexto, que leve em conta o que o autor quis dizer, quais palavras daquilo que o autor quis dizer ressoam na língua para a qual o tradutor está traduzindo, né? Então ele vai falar sobre isso, vai falar que o cara que vai adaptar uma obra, ele tem que ser igual ao tradutor, ele tem que ser, acima de tudo, um bom autor também. Né? Então o tradutor literário tem que ser, antes de tradutor, um bom autor, para dar conta de reescrever, vamos lá, o Quixote em espanhol para o português. Assim. Acima de tudo, o cara tem que ser um bom autor, né, para dar conta dessa missão. E esses diretores que estavam bebendo ali nos anos 50 da literatura para fazer seus filmes, eles tinham, para esse filme funcionar, eles também tinham que, antes de mais nada, serem bons autores, serem bons criadores, né, realizadores de algo novo, assim, original, né, e por aí vai. Eles teriam, né? Pô, perfeito tu trazer esse ponto, Maneca. Né? Tipo, ainda trazendo a relação com o próprio tradutor, né? O tradutor imagina a tradução do Guimarães Rosa, né? Pois é, Estão traduzindo o Grande Sertão, Veredas, para o inglês, né? Vamos ver o que vai sair daí. já Mas então, já tem, né? já está pronto? Acho que tá saindo uma tradução nova, Pô, não lembro. Do Grande Sertão Veredas. nós vamos chegar ainda na segunda parte desse episódio, falando sobre objetos de estudo de fatos, filmes, livros, mas, pô, uma adaptação boa do Guimarães Rosa é algo que está faltando, eu acho, hein? Saiu há muito tempo atrás uma minissérie na TV, mas eu ainda não tive a oportunidade de assistir, é meio difícil de De novela, encontrar. mini novela, né? De novela, foi tipo uma novela, mas acho que é uma minissérie, assim, quase. Mas sobre o que tu falou, eu acho que então a pessoa que se dispõe a fazer uma adaptação, né, assim como a pessoa que se dispõe a fazer uma tradução, mais do que as técnicas, como tu bem falou, de ou recriar uma coisa do zero e atentar, né, o próprio Bazin fala sobre isso, né, tu vai atentar a um só tempo, né, tu vai atacar um só tempo a literatura e o cinema, digamos assim, vai Sim, maltratar um só tempo a literatura e o cinema, ou fazer uma cópia fiel, né, uma representação fiel, tem que ter essa sensibilidade para entender isso que o Bazin vai falar no texto dele, né, que é o espírito, que é o espírito, que é o espírito da obra, né. Antes da gente passar para a segunda parte do programa, acho que talvez já dê para a gente ir se encaminhando. hum, Para quem estiver nos ouvindo, seja ao vivo aqui ou depois dessa gravação, e quiser continuar com as leituras, né, cara, sobre esse assunto, que como a gente falou, ele avança, né, ele não para, né, anos 20, anos 50, 2024 a gente continua falando sobre isso. O continua. teórico é o Robert Stan, que é contemporâneo a gente, ele resgatou aqui na altura dos anos 2000
essa literatura do Bazin a respeito das adaptações cinematográficas Aham. e trazendo ampliando essa leitura, digamos assim, né? Ampliando essa leitura. Ele até fala que antes usava-se muito o termo influência como um termo até pejorativo. Na época, quando o Bazin escreveu esse texto, não sei se você pegou isso ali nos materiais que a gente trocou na preparação do episódio, Maneca. Peguei. Mas o termo, uma coisa que eu não sabia, mas o termo influência depois ele passou a ser visto de uma maneira menos discriminatória, né, por uma acadêmica chamada Júlia Kristeva, se eu não me engano, a fazer todo um trabalho de ver a influência mais como um diálogo. E daí Uhum. o Robert Stanley vai ver as adaptações, né, mais como uma abordagem transartística, né, que só tem a enriquecer de fato a leitura, as análises, né, que a gente tem com relação a essas obras, com relação ao cinema e à literatura também. É, eu não sei até que ponto esse tipo de visão, sabe, já era debatida lá nos anos 50, né? Mas um artigo igual esse causa estranhamento, pelo menos para mim, assim, pelas minhas leituras, da onde eu falo atualmente, o que eu leio, o que eu estudo, né? É que quando eles logo esse termo que esses críticos aí dos anos 50 usam, né, de cinema puro, e daí a gente pensa que cinema é arte, e daí o primeiro questionamento que eu fiz no artigo foi isso, né? Existe arte pura, né? Existe Boa. arte. Hoje é esse estranhamento, sabe? E daí o que o Stan vai desdobrar ali, vai falar, né? Sobre essa questão das trocas, né? Das influências, como a influência como algo positivo, que compõe esses trabalhos artísticos, né? Uma das primeiras coisas que eu pensei, assim, desses caras do cinema puro, querendo transformar, contemplar o cinema como eles contemplavam, sei lá, as artes plásticas, né? As esculturas, assim. Eu fiquei pensando, pô, será que a escultura é de todo original? Né? Será que não tem outras referências também na música, né? Exatamente. Entendeu? Até no Então, texto do Bazin ele traz um pouco sobre isso, ele pincela alguns períodos, né, artísticos e indica quais foram os caminhos que fizeram, né, esses movimentos, enfim, essas peças célebres chegarem aonde chegaram, assim. E a gente até consegue compreender quem pregava por um cinema puro aquela época, né, Maneca? Buscando, também consegue entender. conseguimos, né? Porque eles estavam buscando uma especificidade do cinema, assim. Isso. E eu acredito também que eles têm seu valor, óbvio, porque nessa busca por uma especificidade, eles também, talvez, conseguiram mostrar pra gente que o cinema é isso. Ele é tudo isso. Ele pode ser arquitetura em movimento, ele pode ser escultura em movimento, ele pode ser música feita de luz, ele, né? Perfeito, cara. Eu acho que esse ponto que tu traz agora é essencial, cara. Né? Eles também estavam ali demarcando uma posição, né? Criando abertura para talvez assim até o cinema experimental, sabe? Que a gente tem filmes Bem, assim que experimentam de várias cara, foi formas, muito sabe? bom ter tocado na questão do cinema experimental. Até o Jordan escreveu aqui: quanto mais experimental a obra literária, mais difícil a adaptação para o cinema. Não consigo É, imaginar uma adaptação de As Ondas da Virginia Woolf, por exemplo. Né? Então, talvez o cinema experimental poderia estar aí para, enfim, o cinema experimental está aí, eu acho também, para isso, por que não? O cinema experimental que, inclusive, na crítica cinematográfica, ele é muito negligenciado também, até hoje, sabe, uhum, Maneca? Até hoje não se tem ainda muito forte, sim, sabe? sei. Muito, Eu, muito popularizado. uhum, Mas então a gente aqui chega nesse denominador comum de que o que importa é o espírito. Como diria o Bazan, né? A boa adaptação deve conseguir o essencial do texto e do espírito. Então chegou a hora da verdade palavras nessa do segunda, homem, hein?
Palavras do homem, carteiraço, momento, citei André Bazin, né? Chegou a hora, então, cara, da parte divertida, segunda parte desse episódio do Falando Cinema Podcast, que é a gente comentar um pouquinho aí sobre os filmes, sobre as adaptações literárias que a gente gosta. Vamos cumprimentando aqui o pessoal que está chegando. Acho que entrou agora a Jess, né? Sim, Tem uns Jess, seguidores do Sebo seguidor do Velho aqui. Sebo Então, Velho. para quem não me conhece, eu sou Ezequiel, irmão do Emanuel, jornalista, crítico de cinema e criador do Falando Cinema. Sejam bem-vindos ao programa. Começamos por onde, Maneca? Cara, pode fazer as honras, então. Cara, eu vou puxar logo, então, de cara o Haruki Murakami, que é um escritor que tu gosta muito, tu me apresentou a Muito. ele, e a gente já assistiu algumas coisas aí, algumas adaptações de Haruki Murakami para o cinema. Começamos por qual? Norwegian Wood? Com certeza. Assistimos juntos, né? Uhum. E de antemão, nada murakamiano, né? A adaptação para o cinema do Norwegian Wood não me soa nada murakamiano. Então, assim, ó, pegando os, o texto do Bazin, faltou ali o espírito, faltou, Tu, né? tu Captar o diria, espírito da obra. tu diria que no que diz respeito assim ao enredo, sabe? As questões mais superficiais, assim, adaptação de, da história, né? Os cortes que ela tem que Tá? fazer, o casting que ela escolheu para os atores, para interpretar os personagens. É uma adaptação redondinha ou tem falhas muito. Tem escolhas muito radicais de adaptação? O que tu me diria? Tu que é mais versado do que eu no Murakami, no caso assim. Me pareceu muito boa nesse aspecto. Tá, então, primeiro boa noite ali pro Gui, amigo, seguidor também do Sebo Velho. Boa Então, noite. faz tempo que a gente leu o Norwegian Wood, né? Você também faz tempo que leu, e faz um tempo que a gente assistiu ao filme. Mas nesse ponto de conseguir contar toda a trama, né? Do Norwegian Wood, aquela história daquele triângulo amoroso, dos três amigos ali, a temática do suicídio. Uhum. Eu acho que dá conta de contar isso muito bem. Mas eu não sei se tu vai concordar comigo, o personagem principal do Norwegian Wood, ele é um pouco mais, assim, quente, sabe? Ele tem um pouco mais de cor do que aquele filme traz, sabe? Perfeito. Menos Perfeito. sombrio, sabe? Ele é um pouco mais colérico em alguns momentos, um pouco mais enérgico, sabe? Não é tão apático, sabe? Então, Ele eu sei que seria o coração O que nos. Murakami tem... Oi? Eu acho que ele seria tipo o coração que pulsa a gente nesse universo, né? Meio É, gelado. e eu acho que o filme ele só dá conta de trazer o gelo e essa apatia, por vezes, esse tom meio melancólico mesmo, que a obra do Murakami tem, sabe? E fica por ali. Mas o Sim. personagem do Norwegian Wood, que eu esqueci o nome agora, ele é um pouco mais assim, coração, como você falou, muito bem Falando falou, né? sobre falando sobre o calor dessas personagens do Murakami, eu vou trazer o contraponto só para a gente poder pular para o próximo autor, para a próxima adaptação Isso, aqui. Eu acho que tu já assistiu esse filme, o Burning, sim, do Lee perfeito. Chandong, né? O Burning, quando eu terminei de assistir o Burning, eu te escrevi, eu nunca me esqueço isso. Eu não li É, o conto que deu origem ao filme Burning, sim, mas eu escrevi para ti e eu nunca me esqueço disso. Assim, Emanuel, tem uma cena aqui em que o personagem ele encontra uma amiga de anos atrás dele, amiga de infância, talvez, enfim, uma apaixonite. E ele é um cara muito retraído, né? Ela é muito mais muito. ativa, muito mais É, faceira. E eles combinam de se encontrar na cidade do interior, assim. Então a gente acompanha essa cena dele indo sozinho de ônibus, saltando e encontrando ela. E tem uma cena em que ela já chega próxima dele, pega ele pelo braço, assim, e os dois saem juntos, muito próximos. E a gente percebe no rosto do ator, a maneira como a cena é fotografada também, uma um encolhimento, assim,
que é um constrangimento que é muito murakamiano também nessa relação dos rapazes com as garotas. Então, quando eu Sim, vi esse filme, eu falei para esse cara parece que entendeu um pouco melhor o espírito do Murakami. Não sei se tu concorda comigo. com certeza. O Burning, ele é de um conto do Murakami, um conto super rápido, curtinho, né? Que vai ter a mesma trama do filme, o mesmo conflito que o filme tem, né? Só que bem mais resumidinho ali. E Uhum. o Burning dá conta de ser extremamente murakamiano. Um meme dos leitores de Murakami na internet é o bingo do Murakami. É uma espécie de cartelinha que tem na internet, Murakami Bingo e tal, onde tem ali a Aham. imagem do gato, do café, do menino pensativo, da cena de sexo estranha, pessoas encolhendo, imagens surrealistas, né? E daí tu vai fazendo bingo ali em uma determinada obra para ver se ela é uma obra murakamiana, né? E o Burning com certeza, tem tudo. Perfeito. Tem o gato que Ó, some misteriosamente, é muito bom. cumprimentando aqui a Andressa, a Cleusa, que conectaram, o Guilherme escreveu: diria Borges, que o tradutor ou adaptador é um mal necessário entre o texto e o leitor, né, o espectador. Então, digamos que a adaptação cinematográfica é um mal necessário entre o texto e outro mundo também, né? Outra vastidão de possibilidades aí, né, cara? Espectador de Podemos cinema. pensar assim. Podemos pensar assim, né? Eu não sei se te veio alguma outra adaptação em mente aí que tu queiras falar. Cara, Ah, eu vou trazer um outro contraponto. Não sei como a gente está de tempo, mas vou trazer um cara, acho que a livro gente tem aqui. ainda uma meia hora, Tá? tá? Falando em Murakami, eu separei esse aqui. Eu acho que esse tu não leu ainda. Ah, Ainda Após o não. Anoitecer, do Murakami. Esse eu ainda não li. Ele é bem fininho e ele é meio que um climão meio no ar, assim. Mas o que eu acho interessante desse livro, para falar sobre o quanto o cinema pode influenciar a literatura atualmente, é que nesse livro aqui, as descrições do Murakami vão ser descrições como se a gente estivesse assistindo um filme, sabe? Hum, olha Então só. ele vai realmente escrever, tipo assim, agora a gente. Ele vai realmente escrever isso. Agora a gente se aproxima dela. Ela olha, ela olha pra gente e a gente vai se aproximando com um close no seu rosto, Olha aí. sabe? Aí ele Ninguém tá vai puro, né, descrevendo Maneca? como Ninguém mais tá puro. ninguém mais tá puro. Ele vai descrever como se a gente estivesse assistindo um filme mesmo. Ah, agora a gente tem um take da. Agora a gente vê a cidade de cima, as suas luzes. Vamos se aproximando da rua tal e olhando pela. Ele vai descrevendo quase como se fosse um roteiro mesmo, sabe? Para alguém Sim. filmar. Tudo Interessante, isso amarrado cara. Esse eu não literariamente conheço. falando. Esse, É, Murakami é tudo de bom, né? E eu é. consigo imaginar ele escrevendo isso. Assim, ele primeiro que ele já é bem aberto a muitas influências, né? Ele não se Sim. preocupa muito com isso, assim. É. Isso O é segundo que eu legal. tenho aqui, cara, pra gente comentar, que eu acho que não dá Vamos pra lá. deixar pra passar, até porque tu tá lendo o Arco-Íris da Gravidade, né, agora, é o Thomas Pynchon, Vice inerente. Vício Inerente. Queres fazer as honras Pô, novamente? pode ser. Vice inerente, um livro do autor norte-americano Thomas Pynchon, marcado por livros grandes, para além das 500 páginas, livros repletos de personagens, que a leitura dos livros dele é como se a gente pegasse um artigo na Wikipédia do nosso interesse, a gente fosse lendo e toda vez que tem um nome com um hiperlink que leva para outra página da Wikipédia, a gente interrompesse a leitura principal, clicasse naquele hiperlink, fosse para outra página, lesse ela, clicasse em outro hiperlink lá, Quem lesse nunca, né? essa terceira página e voltasse para a primeira, né? Então, várias histórias interligadas. E aí o excelente diretor Paul Thomas Anderson adaptou um dos livros do Thomas Pynchon, que é o Vice Inerente. Esse livro que conta a história de um detetive nos anos 60, 70, Doc Sportello, um detetive que vive ali uma espécie de episódio depressivo após a namorada abandonar ele, né? Então é um É detetive que uma grande passa os seus história de amor, hein, o Vício Inerente. É uma grande história de amor, porque ele tá ali naquela ressaca
que a namorada deixou ele fumando maconha na Califórnia, quando essa mulher volta e pede ajuda para ele para resolver um mistério de detetive, né? E aí a história vai em diante. Eu tô batendo Excelente. palmas aqui, eu tô batendo palmas aqui de lembrar. E o É, filme é meio ipsis literis, uma das críticas que fazem ao filme do Paul Thomas Anderson é justamente essa, dele ser quase que um página a página, assim. É uma adaptação bem, tá. bem feliz, eu diria. Eu assisti o Vice Uhum. Inerente 2 vezes antes de ler o livro. 2 vezes, assim, tipo, num curtíssimo intervalo de tempo. Quando ele saiu nos cinemas, assim, por causa que, bom, na época gosto de noir, gosto de neo-noir. Foi um filme que a temática meio lisérgica, assim, chamou a atenção. Então assisti ele uma vez, não entendi quase nada. Eu, what? O que tá acontecendo, cara? E daí assisti uma segunda vez, não entendi muito mais, mas gostei ainda mais do filme. E depois vim a ler o Vice Inerente, presente que tu me deu, o livro, e maravilhoso, assim, eu considero uma adaptação bem feliz, assim, essa que o Uhum. Paul Thomas Anderson fez. E o Pynchon, não sei se tu Divertidíssimo. concorda, eu acho que mais do que ser adaptado, assim, literalmente para o cinema, o Pynchon influencia, né, cara, indiretamente, muitos filmes. Por exemplo, Miracle Mile, aquele filme dos anos 80, o Excelente. Miracle Mile, que tu deve ter aí. O Manuel vai pegar aí o exemplar dele aí do Miracle Mile. Vou dar um salve aqui para Raquel, o Vanildo, que conectou aqui com a gente também. Forte abraço, Vanildo. Olha aí, ó, o card do Miracle Mile. Um filmaço. Quem não assistiu ainda, que gosta de paranoia, gosta de um bom thriller, É. esse filme é tudo de bom. Tem De Pynchon história de ali, amor mané? também, por que não? Verdade. Tem Pynchon ali dentro? Dá pra Tem Pynchon cravar? ali dentro. O... Não, tem muito Pynchon ali dentro do Miracle Mile. Inclusive tem uma mulher com o arco-íris da gravidade na mão. Ah, é? Putz, Tem, essa eu não peguei, cara. tem uma mulher lá do governo que aparece no café em um determinado momento e dentro do montoeira de papel que ela tem na mão tem o Gravity's Rainbow ali, uma das Porra, capas mais clássicas do livro. perfeito, cara. Quer dizer, Perfeito, então, ó. a, Eu, a ia, eu iria perguntar pra metalinguagem ali direta, né? direta. Eu ia perguntar ainda pra ti se também não teria uma pitada de Dom DeLillo em um filme como Miracle Mile. Porque Dom DeLillo também trabalha com a paranoia, né? Então, trabalha com esses males muito modernos, assim, digamos. Eu já tive a oportunidade de ler o Cosmópolis, do Dom DeLillo, então acho que a gente poderia falar um pouquinho sobre o Cosmópolis, mas antes eu queria falar sobre Ruído Branco. Ruído opa, Branco, que lançamento da Netflix, né? Ah, então Adam aí tá Driver. a Dan Driver, a Greta e o Noah Baumbach da Barbie, são os responsáveis pelo roteiro. Eu não li o Ruído Branco ainda, e eu confesso que eu vou ter que agora ir para um lado meio Jean Epstein das ideias aqui, a galera do cinema puro, porque depois de eu ver o filme eu perdi a vontade de ler o livro. Tá? Ó, o pessoal do cinema puro estava certo, então. O Ruído Branco perdeu um leitor. Pô, não, por enquanto, vai. O que tu Tá. acha do filme? Não gostei do filme. Acho que o João, nosso grande amigo, está aí assistindo, né? Eu adoro o Ruído Branco, o livro do Delilo. Assim, para mim é a grande obra dele, mas não consegui gostar do filme, cara. Tava com grandes expectativas, não sei se foi isso. É, pode É, ser, mas. mas, assim, na minha leitura não conseguiu passar, tá? O espírito do Delilo, Uhum. sim. Mas enfim, eu posso estar lendo É, um Delilo diferente do que o Baumbach está lendo, sabe? sim, Tipo, no sentido assim dele ter pegado outros pontos da obra, sabe? Outras sensibilidades do Delilo e ter perfeito. colocado no filme dele, sabe? E aquela questão também dele deixar sua marca, né? Pensando na questão do tradutor e aqui diretor como um autor também, eu acho que no Ruído Branco do Baumbach ele quis deixar sua carimbada, sabe? Perfeito.
Agora tu trouxe de novo o ar da impureza aqui, que é o ar que a gente quer celebrar aqui mesmo. Então deixa ele adaptar como ele bem quiser o seu Ruído Branco para Netflix. Perfeitamente. O Ruído Branco segue sendo um livro maravilhoso, Exato. Não, que eu ainda vou sabe? ler, certamente. Certamente é o meu próximo, vai ser o meu próximo Delilo, pô. Com certeza. Ótimo. É, Vale muito a pena. o Cosmópolis, eu acho que ele é difícil também a gente não desvencilhar um pouco. Daí eu queria falar um pouco sobre o Cronenberg, né? O Cronenberg, diretor de cinema que adaptou o Cosmópolis, esse livro do Don DeLillo, né? O Cronenberg, eu acho que ele escolhe muito bem o que ele quer adaptar, né? Não sei se você concorda comigo. Tu assistiu recentemente o Naked Lunch Sim. dele. Parece que ele tem uma precisão assim, então as adaptações dele, ele parece que ele sempre escolhe adaptar um lugar muito seguro, não sei, Pode para ele, ser. né, para as características dele enquanto cineasta. Tá, tá. Aham. Tu colocando essa última pontuação, acredito que sim, cara. O próprio Naked Lunch me parece ser assim o, o bicho que picou o Cronenberg, sabe? Uhum. Eu acho que o, eu acho que o bicho que picou ele nos seus anos iniciais foi essa literatura aí do Naked Lunch e contaminou ele pro resto da vida, assim. Porque a Faz ressonância desse sentido, livro é. por toda a sua obra, assim. Sim. O Cosmópolis, ele é um filme meio muito menos escatológico, né? Que, tipo, o Cronenberg foi marcado no início da carreira dele enquanto cineasta por causa disso. Sim, Eu acho que ele é um filme que abriu portas também para ele fazer outras coisas, como aqueles filmes com o Viggo Mortensen, né? De máfia. sim. Eu acho que os do Vigo vieram antes, né? Vieram antes ainda? Então, É, vieram antes. é. Vieram antes mesmo. O Eu Cosmópolis, eu acho acho que é de que 2010, né? isso. O Cosmópolis está mais próximo de um, e eu concordo quando tu diz que o Cosmópolis é menos escatológico, é um filme mais conciso dele, do Cronenberg, porque tá ali junto do Mapa para as Estrelas, Exato. Nossa, que é esse eu um gosto mais de Mapa para as filme, Estrelas que é do um que o filme Cosmópolis. que eu acho Eu sensacional, assim, e é um também. Cronenberg bem mais conciso, mais assim dedicado às questões psicológicas, sabe? Às relações sociais das pessoas, É, aparências, tudo mais assim. eu acho o Mapa para as Estrelas também, cara, um grande filme assim dele. Eu tenho boas lembranças, que eu gostaria de rever. E muito, assim. E mais para falar dessa adaptação, né? O Cronenberg adapta Cosmópolis do Don DeLillo e corta algumas cenas, assim, corta um personagem lá que eu acho muito legal, que é um cara que se dedica a encontrar pessoas famosas na rua e atacar elas com tortas, assim, tipo, na cara. É, Cara, mas ele consegue. como é que ele tirou essa cena, né? Pô, Pra mim, eu queria muito ter visto essa cena. Mas é um filme que passa muito essa ideia do. Em algumas cenas especificamente, passa muito algumas ideias bem interessantes do Cosmópolis, principalmente uma certa mistura do personagem principal com o tempo, sabe? Essa relação desse cara que é o personagem principal do Cosmópolis ser um homem dos negócios, um homem ligado a investimentos, sabe? E tá uhum. toda a vida nessa noia, nessa preocupação, sabe? E aquilo vai constituindo ele, sabe? Quase que organicamente também. Isso faz bastante sentido, porque daí, digamos que o terror escatológico, né? O terror do escatológico, o horror do escatológico no, no, Cronen, no Cronenberg, assim, no cinema do Cronenberg, ele vai estar numa camada subterrânea, né? De um filme como esse. Ou Sim, mesmo numa camada virtual, né? Invisível, virtual é a palavra. fantasmagórica e tal. Bom, não sei se tu lembrou mais de algum. Se tu lembrar de alguma coisa, tu, por favor, me interrompe, Maneca. Tá? Ah, Ó, nossa, eu eu não me. tô assim daqui, eu acho que. Bom, Como é que tá o tempo eu aí? acho que a gente tem mais uns 10, 15 Tá? minutos, cara. Não, mas então.
para voltar lá no artigo do cinema puro, cinema impuro, né? E aqui a gente trouxe um exemplo bem legal que foi o Ruído Branco, que tipo, eu não gostei, daí tu assistiu o filme e não curtiu tanto, É, né? E é. daí isso que nem você falou, né? Uma adaptação ruim, tipo, uma adaptação que você não gostou tanto, é, pode sim te afetar a não procurar o livro, a obra original, né? Mas se tu tiver muito interessado, você vai procurar de qualquer jeito e tal, tu vai Sim, não, conseguir fazer eu essa. digo por mim mesmo, eu ainda quero É, ler O Ruído Branco, certamente, pô. mas esses são pontos específicos. Se a gente for pegar esse debate que foi lá de 1950, acho que para a gente ir amarrando, sabe, Ezequiel? Aham. Se a gente for pegar esse debate que ocorreu lá em 1950 e olhar para hoje, a gente vê que eram preocupações que foram desnecessárias, sabe? Quase Real. como Faz uma ansiedade todo desnecessária. sentido, cara. A gente fica ansioso que alguma coisa pode acontecer, que vai rolar algum problema e pronto, não aconteceu nada. Porque daí a gente vai olhar em retrospectiva e vai ver que as adaptações literárias fizeram sim, na verdade, um grande favor para a literatura, né? E daí a gente citei exemplos lá no começo, e como a gente está meio que numa vibe rádio, cito de novo, né? O Senhor dos Anéis, quando o Peter Jackson adaptou, né? Ó, o Matheus, querido lá do hospital, me mandando um salve. Olha aí. Abraço, meu querido. Que saudades lá do Caridade. Então, por exemplo, o quanto o Senhor dos Anéis reviveu, né? O filme do Senhor dos Anéis reviveu a obra e fez muita mais gente ler, né? E a gente vai pensar em vários outros exemplos, sabe? Uh, faz, Sim, esse, faz esse trabalho de tá conectar as fazendo, pessoas como com a os gente livros. falou no começo do episódio, tá fazendo isso agora com o Duna, né, Com cara? o Duna. Que é, Várias edições diferentes, sim, caixa tipo, colecionável, edição de capa dura, edição com mapa, sabe? Então, exatamente, um filme que tá aí no cinema com vários atores badalados, né, celebridades, atraindo uma galera para comprar o livro também. é, E não, foi legal tu ter falado isso, que tu vê que as adaptações cinematográficas contribuíram, né, não usurparam, não parasitaram a literatura. A literatura também contribuiu muito com o cinema, né? claro, Muito, e tem contribuído até hoje. Porque, cara, o que tem de filme ainda sendo feito baseado em livro não tá no gibi, assim. exato. Eu assisti recentemente o Processo, do Orson Welles, que é a adaptação do Processo do Kafka, que tu sabes que eu sou daqueles leitores que sempre vou falar, não, comecei Kafka pelo processo, não pela metamorfose, assim. E, cara, é excelente aquilo ali, aquele filme é maravilhoso e a maneira como ele enriquece o próprio cinema do Wells, assim, ali na altura dos anos 60, quando ele já estava exilado, digamos assim, do sistema de produção da indústria norte-americana, ele vai gravar esse vídeo com financiamento francês, vai tentar gravar em Nossa, Praga, vai gravar no leste europeu. Sensacional, cara. Uma adaptação maravilhosa. E eu não muito posso boa. deixar de falar do Anthony Perkins, né? O protagonista do filme, que em 1960 tinha feito Norman Bates em Psicose, do Alfred Hitchcock. Então ele é tipo assim, o rosto culpado por excelência que tá vivendo esse cara que está sendo acusado por uma coisa que ele não sabe o que ele é. E eu achei É, incrível. Eu sei que tu já viu esse filme, tu gosta bastante também. Eu achei incrível, porque o Anthony Perkins, ele tá a todo momento tateando as paredes. Então, tipo, tá ali o espírito do Kafka. Tu tem que andar, muito legal. tu tá sendo perseguido por alguma coisa que tu não sabe e tu não consegue andar livremente. Tu tem que andar agarrado nas paredes, sabe? Tipo, isso é muito forte, assim, na tela. Se ficar, o bicho come, né? Se, É a premissa ali do processo. se ficar, o bicho come. E, Para encerrar, então, eu acho, não sei se né? tem mais alguma coisa para colocar, É, né? Que eu gostei muito desse não, teu laço final. só reforçar essa tabelinha, para usar um termo de futebol, né? Entre cinema e literatura. Um que eu não vi ainda, mas o novo do Scorsese, por exemplo. Diretor Sei. aclamadíssimo, ele foi lá e foi pegar um livro, né? O Assassinos da Ah, Flor, esqueci o realmente, nome, é. É sabe? adaptação literária também, é. É uma adaptação The literária Killers também, of pô. the Flower Moon, né? Isso, Assassinos seu novo filme de da três Lua das horas, Flores. seu novo filme de 3 horas com o Leonardo DiCaprio e tal, veio de um livro, né? Então, pô, querendo ou não, o cara, sei lá, É.
fez esse trabalho, né, de adaptação, em vez de talvez criar algo 100% original, tá? E daí ajudou o Scorsese, tá? Ele pegou desse livro, e o livro também, vou tirar como exemplo a edição brasileira, que estava ali na Companhia das Letras, também viu o livro ser vendido a rodo, né? Um monte de gente querendo ler antes de assistir o filme, né? Então É. essa tabelinha aí é E em uma boa dupla de ataque. em tempos transartísticos, intertextuais, para a gente lembrar aqui do Robert Stan, Ótimo. existe até uma pressão, assim, tipo assim, não, eu tenho que ler o livro. Então, cara, É, muitas pessoas entram nessa onda e vão mesmo ler. E isso é benéfico, tem mais aqui ler livro mesmo, tem mais aqui assistir filme diferente mesmo, né? Essas coisas estão pronto. aí para serem compartilhadas, para serem vistas, né, cara? Antes da gente encerrar, então, Maneca, porque eu não sei se Vamos lá. a transmissão aqui ela vai se encerrar exatamente com 1 hora e vai pegar a gente de calças curtas. Então, antes de deixar tua apresentação final, eu vou pedir para tu pensar em qual filme que tu gostaria de ver, ou qual livro, na verdade, que tu gostaria de ver adaptado para o cinema. E eu vou comentar contigo novamente de que eu adoraria ver o Kafka Beira-Mar, do Haruki Murakami, o primeiro dos autores que a gente contemplou aqui no programa, ser adaptado pelo Makoto Shinkai, cineasta também japonês, mas cineasta das animações, né, cara? Conhecido por animações. Então, Makoto Shinkai adaptando Kafka Beira-Mar, de Haruki Murakami. Esse é o meu sonho. Cara, que maravilha, hein? Essa eu gostaria de ver também. Mas, cara, até Conhecimento não ocupa espaço, é verdade. Disse a é, dona Carne aí, ó. valeu, sogra. Um beijo. Tava nos acompanhando aí, acho que o papo inteiro, hein? Ô, Hum, Zeca, eu responderia, eu tava respondendo essa tua pergunta até o ano passado, que um livro que eu queria ver muito adaptado era As Coisas que Perdemos no perdemos Fogo, no fogo. da Mariana Mariana Henriques. Henriques. Que é um conto bem curto, que para mim, assim, super cinematográfico, super possível de ser colocado no cinema, mas já vai sair, tá? Uma adaptação, né? Então, para não ir muito longe, ficar por esse território da América Latina, tem um calemaço dela de mais de 500 páginas, o Nossa Parte de Noite, que é um livro super premiado dela, o último romanção dela, que eu adoraria ver pro cinema também. Show de bola. É. Bom, eu também estou curioso para ver esse dela que vai ser adaptado recentemente, porque eu tive a oportunidade de ler o conto, gostei bastante e acho que, cara, tem grande chance de render, assim. E acho que deveria ser lançado na mão de alguém estreante, assim, não deveriam mandar para uma Lucrécia Martel ou qualquer coisa do tipo assim, não. Joga para alguém novo aí que está É, se a, arriscando. a adaptação dela vai ser para uma diretora que só tem um filme novo de Pô, terror aí, então. então parece. Ó, o Em Gui, tese estaria num caminho bom. ô Zeca, o Gui deixou ali o seu pitaco também, ó, que gostaria de ver muito a adaptação do Os Supridores, do escritor gaúcho José Faleiro, literatura brasileira contemporânea. Vale a pena Massa, você dar um Google nesse livro aí, hein? massa. E respondendo o Jordan é a Mariana Henriques, Mariana escritora Henriques. argentina, tá? Emanuel, estamos chegando aqui meia-noite e meia aqui em Berlim. Deve ser Nossa, 8h30 aí em Floripa. Eu acho que a gente pode ir encerrando. Eu acho que o programa ficou com 1 hora de duração, como previsto. Eu agradeço a tua presença, cara. pô, Tua disposição por ter participado. eu agradeço imensamente também por esse convite, tá? Espero que a gente tenha conseguido, no final das contas, ter passado um pouco a ideia do que é o cinema puro, o cinema impuro e essa discussão do Bazan ali em 50. Agradeço bastante o pessoal que colou e acompanhou aí e Muito pôde, obrigado, enfim, galera. mandar Mesmo. seus comentários, nos assistir, tá? Isso é bem legal, bem motivador para mim e para o Ezequiel nesse nosso projeto de falar sobre um As cinema nossas e outra paixões. literatura. Isso aí. As nossas paixões. Eu agradeço então imensamente também todo mundo que acompanhou, o Emanuel por ter disponibilizado esse tempo aqui para gravar. E é isso, pessoal. Sigam o Sebo Velho, sigam o perfil
do Emanuel também, o pessoal, Arroba, dele de psicólogo. arroba psi.emanuel Silva. psi.emanuel, exatamente. Eu vou deixar na descrição, tá bom? Acompanhe o Falando Cinema. Este foi mais um... Ó, o amigo Igor está entrando agora. O Igor vai ter que pegar depois a gravação no Spotify e no YouTube. Essa gravação, essa transmissão ao vivo vai para o YouTube, para o Spotify, então vocês podem ouvir lá depois. Muito obrigado a vocês todos que ouviram, tá bom? Este foi mais um episódio do Falando Cinema Podcast e a gente se vê no próximo. Valeu! Falou, pessoal!